Aqui é o caminho finalizo. Capítulo 7. O capítulo 7 já vai começar totalmente diferente. O povo vai estar com o coração quebrantado, porque uma liderança forte gera povo forte, uma liderança fraca gera povo fraco, uma liderança corrompida. Todos aqueles que são liderados também vão se corromper. Esse negócio que não tem nada a ver, tudo pode, irmãos, isso aí é coisa do diabo. Esse negócio que Deus ele só está se importando com o teu coração, isso é coisa do diabo. Paulo ele disse assim: olha, adorai a Deus com o corpo, com a alma, com o espírito. Deus não quer coração, Deus ele quer o teu corpo. Deus não quer coração, Deus ele quer a tua alma. Deus não quer somente o coração, Deus ele quer o teu espírito. É por isso que nós precisamos ser santo, como ele é santo. Santo, irmãos, é ser separado. É Deus dizendo assim: é possível estar no meio da Babilônia e não se corromper com a Babilônia. Daniel estava no meio da Babilônia, mas não se contaminou com a Babilônia. Ananias, Misael e Azarias no meio da Babilônia, mas não se contaminou com a Babilônia. A questão é, eu faço uma pergunta e essa pergunta é retórica: quem é você quando você está em outro ambiente fora da igreja? Quem é você quando você está na tua casa? Quem é você quando você está no teu trabalho? Quem é você quando você está na roda dos seus amigos? Quem é você quando você está no meio dos seus colegas? Será que quando você está fora deste ambiente, você é a mesma pessoa que quando você está aqui? De Deus ninguém pode se esconder. Os olhos de Deus ainda são como chamas de fogo. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Tem muita gente achando que pode se esconder de Deus. O salmista ele disse: se eu montar minha cama no mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu montar a minha cama nas profundezas das águas, o Senhor está lá. Se eu montar a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Eu quero dizer para você: cuidado, hoje é o dia de despertar. A palavra de Deus ela nos ensina: desperta, ó tu que dormes. Irmão, não é tempo de cochilar em dois pensamentos. Não é tempo de ficar pensando: será que eu vou me firmar na presença de Deus ou não? Até porque Deus não tem negócio com quem é morno. Ou você é quente ou você é frio, porque os mornos Deus vai vomitar. E nesta noite, se você se preocupa com a salvação da sua alma, se posiciona hoje, se posiciona agora. Rasga a sua alma na presença de Deus, rasga o seu coração na presença de Deus e fala: Deus, eu sou pobre e pecador, mas nesta noite eu peço perdão. Tem misericórdia de mim, porque Deus não rejeita um coração quebrantado e uma alma contrita. Irmãos, enquanto o povo está batendo no peito e está dizendo assim: pega a arca lá, Deus não entra nesse negócio. Enquanto tem muito crente achando que é advogado de Jesus, indo para as redes sociais, querendo defender Jesus, Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Pelo contrário, se alguém mexer com você, é ele que entra no cenário e te defende. Eu aprendi uma coisa: para todo perseguidor da igreja, Deus tem um caminho, irmãos, aleluia, de Damasco, preparado para pegar Saulo de jeito. Não é você que vai defender Jesus, mas é Jesus que vai defender a sua causa, porque para nós Deus fala, mas para os nossos inimigos Deus age. Para nós Deus fala, para os nossos inimigos Deus age. Enquanto você está aqui, Deus está falando, mas aquele que está fazendo mal contra ti, Deus está entrando com providência. Ele
adianta. Deus não vai nos dar vitória, porque Ele não divide a glória dele. Mas a partir do momento que nós fizermos como eles aqui fizeram, eles se arrependeram, eles se humilharam, eles tiraram os deuses falsos do meio da congregação, eles tiraram as asteroides, eles tiraram os baalites. É Deus dizendo para nós assim: olha, não tem como servir a Deus e ainda ter um pecadinho de estimação guardado lá em casa. Não tem como servir a Deus, irmão. E quando você está na sua casa, a mesma fonte que sai água doce também começa a jorrar águas amargas. Tem muita gente assistindo coisa que Deus não assiste. Tem muita gente falando coisas que Deus não aprova. Tem muita gente tomando partido aonde Deus não está. Mas Deus está dizendo assim: tira hoje do vosso meio esses deuses. Tira do vosso meio esses deuses. Às vezes nós precisamos sacrificar com algumas coisas. Enquanto Ofni e Finéias estavam, o que era sacrificar? Eles pegavam uma parte para eles. No capítulo 7 o negócio é diferente. Eles vão falar para Samuel: Samuel, ora por nós, oferece um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Samuel ofereceu um sacrifício inteiro. Ô irmão, tem um testemunho que eu acho muito lindo. Um pastor estava no culto pentecostal, igual esse culto que está acontecendo aqui hoje. Isso aqui só para alegrar o seu coração. Veio um pastor essa semana de outro ministério, pastor presidente de outro ministério. Ele veio na igreja, ele ficou quietinho no cantinho dele, escutou o culto, viveu o culto. No final ele veio me saudar, e aí eu falei para ele assim: pastor, obrigado por ter vindo. E ele falou assim: pastor, essa terra aqui é diferente. Toda vez que eu preciso recarregar minhas baterias, eu falo para minha esposa: eu preciso ir lá no Vale da Bênção. Ô irmão, pastor de outra igreja falou que vem aqui para recarregar as baterias espiritual. Você tem tudo isso à disposição e você ainda rejeita. Meu irmão, culto pentecostal. Tem um testemunho que diz que o pastor estava pregando, a glória desceu, a glória de Deus tomou a igreja. Porque eu pregando não acontece nada, mas quando Deus fala, a glória de Deus ela toma o ambiente. Aí o pastor cheio do Espírito Santo, ele fez o apelo: tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? E a Bíblia diz, não, desculpa, o testemunho diz que naquele momento houve um silêncio dentro da igreja. E o pastor repetiu: tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? E aí de repente começou a abrir aquela multidão. E um homem de cadeira de roda veio se aproximando do altar. E quando aquele homem veio se aproximando do altar, todo mundo que estava em volta estava esperando acontecer algo miraculoso, algo sobrenatural. Eles estavam esperando aquele paralítico levantar e andar. E de repente aquele paralítico, ele falou assim: olha, eu quero falar uma coisa, pastor, eu posso? O pastor falou: pode falar. Ele falou assim: pastor, eu até quero aceitar esse Jesus que vocês pregam, mas me responde uma coisa: esse Jesus, ele aceita um homem pela metade? E aí o pastor parou, ficou olhando. O Espírito Santo tomou a vida do pastor, e o pastor encheu o pulmão de ar e disse assim: olha, Senhor, Deus aceita um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro. O que Deus não aceita são pessoas inteiras que se entregam pela metade. Eu quero dizer algo para você nesta noite: ou você se entrega por inteiro, entra pro fogo, entra para a marcha, ou é melhor nem vir para a casa de Deus. Tem muita gente achando, irmãos, que servir a Deus é igual fazer um favor por homem. Tem muita gente achando que eu posso servir a Deus do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. Não é mais a sua vontade. Você perdeu esse direito.
você não tem mais vontade, levantou sua mão, aceitou Jesus, não é mais a sua vontade que opera, mas é a vontade de Deus. Eu estava lendo um livro, e esse livro ele fala de alguns missionários. E esses missionários eles foram para esses países que nós chamamos de país fechado. Por exemplo, Egito, Coreia do Norte, China. Não pode pregar a palavra de Deus. E eles estavam lá, 4 missionários. Já tinha sido a terceira vez que as autoridades pegaram eles. As polícias pegaram eles, levaram para um lugar distante e falou assim: é o seguinte, eu vou mandar os soldados prepararem a arma. Estava escrito no livro, irmãos, testemunho verídico. Falou assim: os soldados vão preparar as suas armas. Quem tiver amor à sua vida, é só negar esse Jesus que vocês estão pregando. Porque se vocês não negarem esse Jesus, o soldado vai matar vocês. Está certo? Todos eles balançaram a cabeça que entendeu. Então aquele general, ele fala para os soldados: prepara a arma. Eles prepararam a arma. Perguntou para o primeiro missionário: você nega Jesus? E ele disse assim: eu não nego a Jesus. O soldado atirou, aquele homem morreu. Um outro rapaz que estava do lado do soldado fez uma cara de espanto. Chegou para o segundo missionário e falou assim: você nega Jesus? Ou você vai morrer igual a ele? Ele falou assim: eu não nego a Jesus. O soldado atirou, aquele homem caiu morto. O rapaz que estava do lado do soldado deu mais um passo para trás, espantado. Aconteceu a mesma coisa aconteceu. Mas quando chegou no quarto, o quarto olhou e falou assim: os meus amigos estão tudo mortos, ninguém está vendo. Eu acho que eu vou negar Jesus. O general perguntou assim: e você? Vai querer o mesmo fim que eles? Você nega Jesus? E ele falou assim: eu nego a Jesus. E no momento que ele falou: eu nego a Jesus, aquele homem que estava do lado do soldado falou assim: pode parar isso agora. Se ele nega Jesus, eu não nego. O general olhou para ele e falou: rapaz, você é louco? O que você está fazendo? E ele falou assim: quando o primeiro não negou Jesus, eu vi um ser de luz atrás dele, colocando uma coroa sobre a cabeça dele. Quando o segundo não negou, ele colocou a coroa. Quando o terceiro não negou, ele colocou a coroa. Mas quando esse quarto negou a Jesus, esse ser de luz tirou a coroa. Eu quero essa coroa para mim. Cumpre-se a palavra de Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém rouba a sua coroa. Aqui eu encerro. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e em Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, na terceira vez que eles foram para a batalha, no coração deles estava: nós vamos perder a batalha. Já perdemos na primeira, já perdemos na segunda. E eu sei, irmão, Deus não fala com ninguém ausente, Deus fala com pessoas presentes. Deus está falando com pessoas que foram frustradas em alguma área da sua vida, não só uma vez, mas duas. Mas nesta noite, irmãos, eu falo isso escondido atrás da cruz de Cristo. Da mesma forma que Deus foi com o povo de Israel. Na terceira vez eles falaram assim: eu não posso ir na força do meu braço, eu não posso ir confiando que eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou rasgar a minha alma na presença de Deus. Eles vão falar para Samuel: Samuel, clama ao Senhor. E clamar, irmãos, no dicionário Aurélio, é gritar em alta voz. É por isso que o cego Bartimeu, ele clamava, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É por isso que quando eu vejo pessoas gritando, irmãos, na igreja, fazendo barulho, eu não fico triste, eu fico alegre. Porque nós não sabemos o que ele está passando no particular. Tem muita gente que entra quietinho, fica quietinho, vai embora quietinho. Amém, é o seu jeito de cultuar a Deus. Mas cada um vai expressar a sua necessidade diante do altar.
Tem pessoas que extravasam na presença de Deus. Tem pessoas que sabem que é necessário clamar. Então Samuel estava clamando enquanto o povo foi para a peleja. E a palavra de Deus diz que Deus trovejou no céu tão forte que confundiu o povo filisteu. E a vitória foi para o povo de Israel. Eu quero dizer para você nesta noite, eu preciso que pelo menos 2 pessoas levantem a mão direita, porque isso é uma profecia. Deus, nesta noite, através desta palavra, Ele vai começar a confundir os seus inimigos. Eu não sei o lugar que você passou alguma frustração, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida, que para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. É Deus dizendo para você assim: volta lá aonde você foi envergonhado, mas agora você não vai na força do seu braço, agora você vai na palavra de Deus, porque Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus, porque sobre as águas ele não pode andar, mas ele falou assim: se o Senhor está mandando, eu vou na sua palavra, é na sua palavra que eu vou andando. Quando Pedro dava um passo em cima da água, Pedro estava dando um passo era em cima da palavra de Deus. Tem muita gente que não consegue alcançar nada, porque não está fazendo segundo a palavra do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Há um tempo atrás, irmãos, há um ano mais ou menos atrás, alguém falou uma coisa e entristeceu muito meu coração. E eu acho que minha esposa ouviu também. Alguém falou assim: tadinho do Ministério Vale da Bênção. Verdade, Deus. Eles tentam empequetar demais a igreja para chamar atenção. Meu Deus, é. Alguém falou essas palavras. Eles querem colocar poltrona bonita em cima do altar. Eles querem colocar tapete chamando a atenção, luzinha para cá, luzinha para lá. Coitado do Ministério Vale da Bênção. E quando eu ouvi aquela palavra, o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa. Irmãos, ninguém está aqui porque caiu de paraquedas. Ninguém está aqui porque estava em casa sem fazer nada, estava assistindo a televisão e daqui a pouco falou assim: eu vou abrir uma igreja porque eu quero abrir uma igreja. Não, tudo foi direcionamento de Deus. Aí eu lembrei que há 16 anos atrás, há 15 anos atrás, eu e a minha esposa, nós estávamos lá em Jundiapeba, irmãos, congregando numa igrejinha. Não tinha celular para ninguém tirar foto, internet era poucas pessoas que tinha, ninguém sabia do nosso nome, ninguém falava de Everton, ninguém falava de Alessandra, ninguém falava de Pastor Brito, e nós estávamos lá, uma igrejinha simples, caindo os pedaços, a porta toda enferrujada. Quando chovia, no corredor da igreja enchia de água. Eu e a minha esposa saíamos da nossa casa com a Vitória no colo. No nosso pé nós colocávamos uma sacolinha de supermercado. Eu colocava a minha calça por dentro da meia para não sujar na água que vinha do rio, e nós íamos para a igreja. Quando a sacolinha era fina demais, nós colocávamos um saquinho de arroz, mas nós nunca perdíamos um culto. Ninguém sabia o que nós estávamos passando ou vivendo. Nós estávamos lá, tinha 2 pessoas na igreja. Quando tinha muita pessoa, tinha 3, mas todos os cultos nós estávamos lá. A glória de Deus descia, Deus se manifestava, Deus falava com a gente. Ninguém conhecia a gente. Isso foi há 15 anos atrás. E hoje as pessoas falam: tadinho do Ministério Vale da Bênção. Claro que não, irmão. Tadinho é do Satanás, porque Deus nos levantou para metralhar a cara do inferno. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, se tem altar bonito é para a glória de Deus. Se tem tapete bonito é para a glória de Deus. Se tem celular filmando, tem foto, tem cartaz, é para a glória de Deus. Todas estas coisas que nós fazemos aqui não é para a glória minha, não é para a glória dela, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você entendeu, dá uma linda salva de palmas, Senhor Jesus. As pessoas, elas querem menosprezar a gente.
Porque quem julga o seu momento é porque não conhece a sua história. Se você tem uma história com Deus, se prepare, irmãos. Deus, ele vai mover céus e terra, mas você não vai permanecer do jeito que você está. O que você está vivendo é um momento. O choro pode durar uma noite, mas nem uma noite dura para sempre. A noite, ela começa e termina. Quando vai amanhecer o dia, se você perceber, a noite vai ficando mais escura e daqui a pouco ela começa a ficar mais clara, porque vai amanhecer o dia. Há momentos que nós estamos passando uma prova e de repente parece que quanto mais nós chegamos na presença de Deus, as coisas pioram. É Deus dizendo assim: calma, é porque o dia já vai amanhecer. Está escurecendo, mas daqui a pouco vai clarear. Há uma palavra para o nosso coração e eu já vou dar os avisos finais. Deus está falando nessa noite: se prepara, vale da bênção, porque o tempo de cantar chegou. Se você chorou até o dia de ontem, se prepara para dar um culto de ação de graça. Se prepara para chamar as pessoas para a tua casa, porque a sua vergonha Deus vai tirar do meio da sua casa para mostrar que Ele é Deus. Irmãos, vamos encerrar, já passou meu tempo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui estão, os irmãos que foram